Gente, uma coisa é fazer, e eu acho legítimo, já disse isso, mas é sempre bom reiterar, por mais que possa parecer desnecessário, uma coisa é fazer críticas legítimas, sob o ponto de vista do entendimento da subjetividade pessoal de cada um, ao governo brasileiro. A outra coisa é supor que há um vício de origem, que todas as medidas teriam algum tipo de contaminação em função de um pressuposto de antipatia pessoal, de delírios de todas as montas, não é? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos que fazer análise de fatos. Nós não podemos nos ater a análises do que nós entendemos com o nosso fígado. Isso não vai funcionar, não funciona, estou fora, não participo de nenhum tipo de consórcio no sentido de fazer análises que não tenham outro interesse, senão o de privilegiar a notícia, a verdade e os fatos, tá? Simples desse tanto. E eu vou estar sempre aqui para remarcar para vocês que os meus valores são valores calcados no humanismo, não são valores que possam transigir com qualquer outro tipo de situação. Nada fora da institucionalidade, nada fora do que são as notícias, os fatos e os aspectos reais do que acontece no Brasil e no mundo. E o nosso compromisso com vocês é de repercutir sempre as notícias na medida em que elas aconteçam. Em relação, por exemplo, ao voto do Brasil no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, eu já disse em mais de uma oportunidade que se fosse eu à frente da chancelaria brasileira, eu teria orientado uma abstenção. Por quê? Porque estaria em consonância com a posição dos outros 3 membros dos BRICS, exceto a própria Rússia. Então, teria me abstido. Porém, quero remarcar para os senhores que a integridade territorial e o direito de autodeterminação pautado na Convenção de Montevidéu dos anos 30 do século passado estão em posição de equivalência. Não há uma situação que se sobreponha à outra. Então, o que é essa questão da autodeterminação? E aqui me reportando ao Dombas. Se você tem governo, população e capacidade desse governo se relacionar com seus vizinhos, você, a partir do momento em que você tem uma vitória em um plebiscito, em um referendo, você tem condição de postular a autodeterminação, certo? Então, esse é um princípio que ele não está nem abaixo nem acima, hierarquicamente, da questão da integridade territorial. Se fosse eu à frente da chancelaria, teria me abstido. Por quê? Porque os outros 3 membros dos BRICS o fizeram, e eu acredito que ali seria interessante que houvesse um voto que fosse consoante as diferenças entre os países, que fosse relativamente alinhado. Isso não fez com que o Brasil fosse cancelado pela Rússia, é uma mentira, é uma falácia que tem sido reportada por alguns, inclusive analistas internacionais que não conhecem o Brasil e instigam de fora do Brasil o entendimento equivocado dessa questão. E nós não temos por que temer, nós não temos por que deixar aqui, nesse momento, a verdade de lado. Não deixaremos a verdade de lado em nome de simpatias ou antipatias de quem quer que seja. A nossa proposta de seriedade é uma proposta de seriedade que não transige com nada, absolutamente nada que não esteja de acordo com os valores humanistas, com os valores da minha consciência e com os valores que eu quero acreditar, aí atendendo ao aspecto de subjetividade, sejam do interesse da maioria do povo brasileiro. E a divergência é sempre muito interessante, é normal que haja, no sentido de orientar, inclusive, a manutenção ou a reforma de um conceito. Agora, tem que ser dentro de parâmetros minimamente éticos. Essa é a minha percepção. Naturalmente, a mídia corporativa, Maria Eliane, ela muitas vezes deixa a desejar no seguinte aspecto. Muitas vezes essa mídia corporativa, ela tem uma agenda própria. E eu acho que muito do que está acontecendo no Brasil hoje, mesmo na cena interna, tem relação com interesses dessa mídia corporativa e com o sistema financeiro que, inclusive, adquiriu muitas dessas mídias. Quero agradecer a chegada do Paulo Castro como membro. Seja muito bem-vindo, Paulo. Que seu exemplo seja seguido por todos aqueles que queiram e possam, de alguma forma, colaborar para a expansão do alcance, da abrangência da nossa proposta. O que eu estou colocando para vocês aqui, gente, não é panfletário. O meu canal não é um canal de propaganda de partido político, do governo, do presidente Lula, do Ciro Gomes, do Bolsonaro, nada disso. Eu estou fazendo uma análise de fatos.
vocês não veem eu compartilhando propaganda panfletária. Eu não faço esse tipo de situação. Eu não trago esse tipo de elemento para o debate. Agora, naturalmente, a gente precisa sempre ter a atenção do público, e a minha atenção tem que estar voltada para fundamentalmente, Cristiano, muito obrigado, a honestidade, a ética e o princípio da honestidade, que o tempo hão de mostrar que, quero crer, sejam mais eficazes do que qualquer outro tipo de expediente, buscando qualquer tipo de atenção, de maior abrangência, de inscrições e tudo isso. Eu tenho certeza que, se nós estivermos aqui consorciados com o compromisso da nossa parte, de seriedade, e com o compromisso dos que nos assistem, de emprestarem a nós este crédito, em função, inclusive, dos precedentes que nós apresentamos aqui historicamente, que a gente vai construir uma relação de confiança e vai crescer bastante. Agora, é melhor que seja um crescimento orgânico, qualitativo, que não esteja aí vinculado à lacração. Não quero lacrar, não preciso lacrar e não